Venho carregado, casaco e tudo. Hein? Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Quantos de vocês gostavam de receber um livro de presente? Ninguém gostava? Oh. Quantos de vocês gostavam de ler um livro que nos fala sobre o que é uma igreja saudável? Então pode ser. Podes vir cá buscar. Sim? É mesmo tu, és mesmo tu. E agora vós ficaram tristes? Temos outro. Quem gostava de receber um livro que fala sobre o que é um membro de uma igreja saudável? Bem, talvez eu vou dar a ti, mas depois eu vou perguntar sobre o que tu leste. Está bem? Fico contente por tu quereres. Obrigado. Muito bem. Sim, senhor. Graças a Deus. Vocês têm um pastor que dá prendas e tudo. Espero que vocês... Está bom? Meus amados, vamos... Já passou 1 minuto e 52 e é o tempo da minha pregação. Está bem? Tenho aqui um relógio, tal. Muito bem, meus amados. Estamos a estudar a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. E estamos em que capítulo? Hoje. Bem, eu propus-me a pregar todo o capítulo. Vamos ler e vamos ver onde é que chegamos. Está bem? Um capítulo que nos fala sobre a graça de Deus e o efeito e o poder da graça de Deus na vida da igreja, na nossa vida. Bom, vamos ler então estes 15 versículos. Vamos fazê-lo com a maior reverência e atenção, sabendo que a palavra que nós vamos ler não é a palavra de homens, mas é a palavra do nosso Deus. Amém, meus queridos? Bom, vamos ler então. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém, meus amados? Vamos orar só mais uma vez. Gostava que fechássemos os nossos olhos e orássemos mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, é com reverência que nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo que somos pó e que nada podemos sem o Teu Espírito. Tua palavra é santa, é viva, é eficaz. E hoje pedimos-te, Senhor, fala connosco. Mas fala connosco não segundo os nossos desejos, mas segundo a Tua vontade. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Livra-nos, Senhor, nesta manhã, de toda a distração, do orgulho, da superficialidade. Senhor, e dá-nos corações quebrantados, dispostos a obedecer-te. Ensina-nos a graça que salva, Senhor. Mas não só a graça que salva, mas também que transforma. A graça que redime, mas que também disciplina. É isto que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, o nosso grande Deus e Salvador. E toda a igreja poderá dizer amém. Fiquem sentados, meus amados. Há uma graça que é a graça verdadeira e há outra graça que está distorcida, como nós temos falado tantas vezes. A era em que nós vivemos, meus queridos, é uma era em que a graça foi banalizada de uma maneira incrível. Em muitos lugares, em muitas igrejas, a graça é pregada sem arrependimento, sem santidade, sem cruz. Fala-se de graça como se fosse um manto sobre o pecado, mas não como um poder que nos liberta do pecado, como as Escrituras nos ensinam. Essa graça de hoje, essa graça moderna, essa graça barata, como um teólogo lhe chamou, consola o pecador, mas não o converte. Acolhe o homem, mas não o transforma. Por isso, o cristianismo de hoje em dia, infelizmente, é um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo que se fala, e muita gente fala de Cristo. Mas são pessoas que vivem como se esse Cristo que eles tanto falam nunca tivesse morrido por eles. Paulo vai tratar com Tito sobre essa graça que transforma, porque essa é a graça verdadeira. Essa é a graça do nosso Senhor. O tema deste capítulo é claro. A graça de Deus não é apenas o meio de salvação. Ele é a escola para a nossa santificação. A graça que salva também é a graça que nos ensina, que nos disciplina, que nos transforma. E digam lá se esta não é a mensagem que o mundo precisa de ouvir e que a igreja precisa de viver.
a sã doutrina como um fundamento de uma vida santa. Paulo vai contrastar aqui entre os falsos mestres, como nós vimos, dos versículos 11 a 16, a semana passada, com o verdadeiro mestre, do versículo 1. Tu, porém. Estas são as palavras que fazem a grande diferença entre o homem de Deus e tudo o resto. Ao homem de Deus se diz, tu, porém. Vocês percebem a diferença de tudo isto? Os outros aquilo, os outros assim, os outros assado, os outros tanta coisa. Tu, porém. Isto marca a diferença. Eu gostava que tu pensasses um pouco e se tu te encaixavas no tu, porém, ou como tudo o resto. Isto faz toda a diferença. O apóstolo Paulo diz a Tito, tu, porém. Os falsos mestres não viviam o que eles pregavam. Havia um abismo entre o que eles falavam e o que eles faziam. E esta é sempre uma evidência, não só dos falsos mestres, como dos falsos pastores, como dos falsos crentes. Eles têm uma retórica, eles têm um discurso, mas eles têm uma vida que é diferente do discurso que eles falam. A sua confissão não condiz com a sua fé, com a sua vida prática, desculpem. Havia um grande abismo entre o que eles falavam e o que eles faziam. Neste capítulo 2, Paulo volta-se para uma supervisão, vocês entendem? Pastoral sobre as igrejas ali, aquelas comunidades, talvez na casa das pessoas, ali na ilha de Creta. E ele direcionou, vocês percebem, as exortações a grupos selecionados por idade, sexo, posição social. E ao requerer de cada grupo um alto padrão de conduta. Ele estava a demonstrar a sua preocupação, tanto com a boa reputação da igreja, quanto com o avanço do Evangelho no ambiente com uma moralidade muito duvidosa. Até os próprios poetas, não é? O apóstolo Paulo vai referir, não é? Que diziam que eles, os cretenses, os habitantes daquela ilha, não eram aquela coisa como nós vimos. Vamos destacar aqui 4 pontos absolutamente relevantes à guisa de introdução da nossa mensagem. Em primeiro lugar, a melhor maneira de combater a heresia, eu já falei um pouco isso, não foi? É falar a verdade. Essa é ensinar a verdade, é falar a verdade. Essa é a melhor maneira de combater a heresia. Reparem que o apóstolo Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não importa o que é que eles falam, não importa o que é que eles pregam, tu, porém, fala. Não é só quando estás atrás do púlpito, é nas tuas conversas, é no teu dia-a-dia. Fala o que convém à sã doutrina. Aqui a palavra sã significa saudável, significa integridade, íntegra. A palavra é usada muitas vezes nas Escrituras como alguém que tinha uma doença, tinha um problema no seu corpo e depois ele era curado e ele ficava sadio e todo o seu corpo estava bem. Vocês entendem? Ficava bem. Essa é a palavra. É isso que a doutrina também faz. John Stott vai nos esclarecer desta forma que eu gostava de vos ler. A doutrina cristã é saudável do mesmo modo que o corpo humano é saudável, pois a doutrina cristã assemelha-se ao corpo humano. É um bem ordenado sistema, contendo diferentes partes que se relacionam entre si e que juntas constituem
um harmonioso conjunto. Portanto, se a nossa teologia estiver mutilada, quer dizer, faltar nela alguma parte, ou enferma, algumas partes da nossa teologia ou da nossa doutrina estiverem contaminados, então ela não está sã, não está saudável. O que Paulo quer dizer com esta expressão sã doutrina é então o que em outra parte ele se referiu como todo o desígnio de Deus. Uma boa doutrina, uma boa teologia é quando alguém ensina toda a Escritura. Um pastor que quer cuidar do seu rebanho, da igreja que o Senhor lhe deu para cuidar, ele não pode falar partes das Escrituras. Ele não pode falar o que os ouvintes querem ouvir. Ele não pode falar o que apela mais ao homem. Ele tem que falar, ele tem que ensinar acerca de toda a Escritura. Amém? Todo o conselho de Deus. Para quê? Para que a igreja seja uma igreja saudável, sã. Amém? É por isso que nós temos por hábito e um bom hábito nós estudarmos todo o livro. Não é? Nós pegamos em Salmos, vamos para aí fora, nós pegamos em 1 Coríntios, nós pegamos em Romanos, nós pegamos em Abacuque, nós pegamos em 1 de Pedro, nós pegamos, sei lá, não é? E nós vamos para aí fora e vamos estudar toda a Escritura. Amém? E ela não se contradiz, porque é o mesmo autor. Quando Paulo diz que todos tenham o mesmo pensar, é isso mesmo. É isso mesmo, meus amados irmãos. Porque nós temos a mente de Cristo. E se tu tens um pensar diferente do meu, algum de nós não está correto. Vamos sentar-nos os dois, pegamos na Bíblia e vamos ver. E vamos ver. E vamos ver. O que é que se passa? Algum de nós não estará bem. Algum de nós estará equivocado. Amém? Porque eu não quero que tu aceites a minha opinião. E eu também sei que tu não queres incutir a tua opinião. Amém? Nós precisamos conhecer as Escrituras e pensar. Não basta a igreja, meus amados irmãos, assumir um papel crítico e denunciar as heresias dos falsos mestres e o seu desvio de caráter. É preciso, sobretudo, a igreja proclamar a verdade. Amém? Não serve nada falar dos outros e que os outros estão errados e que os outros... Isto não vai tratar o mal. Vocês entendem, meus amados? Não vai tratar. Falares dos outros, criticares os outros, não vai tratar. Não vai tratar do mal dos outros. Não vai. Só há uma maneira de tratar. Como? Falar a verdade. Ensinar a verdade. Viver a verdade. Como é que se combate o fogo estranho? Com fogo verdadeiro. Como é que se combate a heresia? Com a verdade. Em vez de Tito ficar apenas na retranca, na defesa contra os falsos mestres, ele deveria partir para o ataque. De que maneira? Proclamando a sã doutrina. E é isso que nós precisamos fazer. Muitos mestres da verdade acabam por perder o foco ao gastar o tempo todo e energia combatendo o erro, denunciando cada coisinha dos falsos mestres, e depois são tão remissos, é tão difícil eles anunciarem e ensinarem a sã doutrina. Essa não é a melhor maneira. Tu não sejas alguém que fala mal dos outros. Tu que sejas alguém que fala e ensina a verdade, a sã doutrina, de acordo com a sã doutrina. Amém? Certa feita, e eu já vos falei disto, mas não faz mal nenhum voltar a falar. Certa feita alguém perguntou a um alto funcionário de um grande banco, especialista em identificar notas falsas, qual era o seu critério para identificá-las. Ao que ele respondeu: eu não sou um especialista em notas falsas. Eu sou um especialista em notas verdadeiras. Eu estudo-as cuidadosamente e assim é muito mais fácil eu identificar as falsas.
Amém? Uma igreja que é alimentada pela palavra de Deus, um povo que é alimentado por uma sã doutrina, irmãos, dificilmente ele vai ser enganado por uma doutrina falsa. Vocês entendem? As pessoas não ficam porque têm medo. Tu não seguras o povo incutindo medo. Alimentas o povo falando a verdade. Amém, meus amados? Amém. Quantos concordam? Quando conhecemos, vivemos e anunciamos a sã doutrina, desmascaramos a falsa doutrina, ao mesmo tempo que a combatemos. É isso mesmo. Em segundo lugar, segundo aspecto, a melhor maneira de reprovar a vida degradada é viver de modo irrepreensível. Repara que no versículo 7, olha o que Paulo vai dizer a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. John Stott, ele está coberto de razão quando ele nos afirma que há um elo indestrutível que liga a doutrina cristã com as práticas cristãs, a teologia com a ética. Calvino chega a afirmar que a sã doutrina consiste em duas partes. A primeira é que a magnífica graça de Deus em Cristo, é que a magnífica graça de Deus em Cristo, da qual podemos aprender onde buscar a nossa salvação, e a segunda é aquela por meio da qual a vida se exercita no temor de Deus e na conduta cristã. Tito estava lá na ilha, em Creta, não apenas para ensinar a sã doutrina, mas para ser um modelo de vida irrepreensível. A ilha estava cheia de pessoas vindas do paganismo, imaturas na fé, ainda ali meio encurraladas com os falsos mestres, precisavam de um ensino verdadeiro. Mas elas não precisavam só de um ensino verdadeiro, elas precisavam também de um exemplo irrepreensível. Irmãos, entendem? Tito deveria imprimir na vida das pessoas as marcas de uma vida santa, justa e piedosa. Amém, meus amados? Não basta proclamar a verdade. Não basta falar a verdade. É preciso viver a verdade. Amém? A doutrina e a vida precisam sempre andar de mãos dadas. Tito devia ser um modelo de boas obras e também mostrar a integridade no seu ensino. E como todos nós sabemos, a verdade produz integridade. A teologia e vida, elas andam juntas. Doutrina e dever caminham lado a lado. Ortodoxia e piedade são inseparáveis. A doutrina sempre vai desembocar no dever. A teologia é a mãe da ética. A vida é consequência da fé. Assim como o homem crê, assim ele é. Não é possível ter uma vida santa sem uma doutrina pura. Não é possível ter piedade, ter uma vida piedosa sem ortodoxia. Não é possível viver uma vida agradável a Deus e desprezar a verdade. Isso não é possível. Sempre que a igreja separou a doutrina da vida, os resultados foram desastrosos. Não há nada mais escandaloso do que alguém professar uma coisa e viver outra. Ser exigente com os outros
e indulgente consigo mesmo. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível sermos desse modo com os nossos irmãos. É horrível sermos desse modo com o nosso marido, com a nossa esposa. É horrível sermos desse modo com os nossos filhos, com os nossos netos. É horrível sermos desses modos com os nossos colegas. É horrível. É horrível. É a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa. É horrível. Em quarto lugar, a sã doutrina deve e precisa mesmo de moldar a vida familiar em todos os seus aspectos. E Paulo vai falar disso dos versículos 2 a 10. A doutrina bíblica não é uma opção, é a base da santidade. Amém? Jesus diz lá na sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. O declínio de uma igreja começa sempre com o abandono da sã doutrina. Quando o púlpito troca teologia por entretenimento, o povo troca santidade por superficialidade. Nada tem problema. Que mal é que tem? Não faz mal nenhum. O que é que importa? Amém, meus amados? Quantos de nós sabemos isso? Cada pregador, cada pastor deve ser como um médico da alma, diagnosticando, percebendo a doença, o pecado na vida e aplicando o remédio da palavra a essas vidas. Todo o crente maduro deve desejar o alimento sólido da verdade. Muito bem, meus amados. Versículos 2 a 10. A doutrina deve ser uma doutrina que molda o caráter. O cristianismo verdadeiro é um cristianismo prático. A doutrina sempre conduz à vida. Paulo aplica a verdade à realidade da igreja, mostrando que a graça muda o comportamento de todos, homens, mulheres, jovens, servos. Vamos começar pelos homens idosos. Versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Os homens idosos são citados em primeiro lugar porque eles deveriam ser os primeiros a aplicar o quê? A sã doutrina. A vida deles devia recomendar a doutrina que eles professavam. Quando o Evangelho é verdadeiramente pregado, ensinado, anunciado, explicado, quando ele é corretamente ensinado, ele tem que mudar a maneira das pessoas pensarem e dar fruto. Uma vida transformada. Era a transformação poderosa que tornava a igreja primitiva invencível. Como é que foi, meus amados, que a igreja derrotou o paganismo, fortificado pelo Império Romano? A resposta das Escrituras é que os cristãos sobrepujavam em muito os pagãos na vida, na morte, nos conceitos. Vocês percebem? Aquelas comunidades cristãs, aquilo mostravam a diferença. Eles eram diferentes de tudo o resto.
os homens idosos de mais idade, e como quando nós falámos disto aqui já há um tempo, eu já vi isso aqui, de idade não quer dizer que tem que ter 70, 80 anos. Aí 55, por aí fora, já. A partir dos 56, 55 ainda não. Mas pronto, aí 55, por aí. É destes que fazem parte este grupo. Vamos ver aqui quatro virtudes que Hernando Dias Lopes chama quatro virtudes cardeais, quer dizer, sobre onde tudo roda, onde a vida se move. Em primeiro lugar, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, quer dizer, eles devem ter domínio próprio. É verdade que, em primeiro lugar, esta palavra tinha a ver com o domínio do vinho. Significa literalmente alguém sóbrio, em contraposição a alguém que era indulgente com o vinho. Trata-se de alguém que tem os seus apetites sob controle. A falta de disciplina, de limites, em qualquer área da nossa vida, irmãos, é muito perigosa. E isso estava a trazer transtornos à comunidade cristã lá na ilha de Creta. William Barclay diz que os prazeres desenfreados custam muito mais do que o que valem. Então, os homens mais velhos deviam ser sóbrios, equilibrados, vigilantes. Primeira carta aos Tessalonicenses, um pouco aqui atrás, no capítulo 5. Versículos 6 a 8, diz-nos assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então este devia ser um dos aspectos do caráter dos homens mais velhos da igreja. Eles deveriam ter uma reputação aprovada. Eles deviam ser respeitáveis. Quer dizer, dignos de honra. Pessoas coerentes. Filipenses 4:8. Diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Trata-se de um tipo de pessoa que tem um caráter impoluto, um bom testemunho, não só dentro da igreja, mas para com os de fora. Uma pessoa que não tem brechas no seu escudo da fé. Alguém que não pode ser acusado, seja do que for. Pelo menos que isso seja verdade, acusado qualquer um pode ser. A palavra grega semos, que significa comportamento solene, austero. Não se trata daquela pessoa que nunca ri, está bem? Ou nunca sorri. Mas daquela pessoa que vive à luz da eternidade. Ela sabe que está a ser acompanhada em todo o lugar e em toda a circunstância pelo olhar de Deus. Amém? Por favor, não confundam seriedade com cara trancada, com carranca, está bem? Em terceiro lugar, deviam ter equilíbrio nas atitudes. Sensatos. Trata-se daquela pessoa que mede as palavras, os gestos, as ações, as reações.
Trata-se daquela pessoa que vive sob controle, sabe governar cada instinto e cada paixão. E em quarto, gente madura espiritualmente, sadios na fé, no amor e na constância. Sadio na fé tem que ser os mais velhos na igreja, irmãos, tem que ser a gente que está firme na verdade. Amém? Firme na verdade. Sadios no amor deve ser gente que é compassiva, generosa. Percebe? Não gente que... Não. Conseguimos perceber isso? Aqui na nossa versão aparece constância, mas poderia ser perseverança. É alguém que é paciente nas provações. Amém? Os mais velhos na igreja devem ser gente que, com a sua atitude nas provações, ele vai mostrar aos mais novos, na idade, e aos mais novos também na fé, que eles são pessoas que sabem que Deus está no controle, mesmo quando as coisas estão difíceis. Amém? Tiago capítulo 1, vocês lembram-se? Querem ir lá? Só lembrar um pouco? Pode ser? Eu não quero falar muito sobre Tiago, senão depois o Dani diz que eu estou... ele apropriou-se do livro de Tiago. Agora, quando a gente pensa em Tiago, pensa em Dani, não é? Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz: Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vem aqui a palavra constância, perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Os mais velhos não são os mais exigentes que a gente se tem que vergar. Não. Devem ser a maior luz para que os outros possam ver como é que se vive. Amém? É verdade que o mundo, lá fora, a sociedade diz: a velhice é um posto. Na igreja a velhice é o exemplo. É o exemplo. É o exemplo em todas as coisas. É o exemplo, irmãos. É o exemplo. Não há coisa... Bom, se calhar há, mas é muito triste nós vermos pessoas com uma certa idade já e terem atitudes, ações e reações como de crianças, como de jovens, como gente que ainda não passou nada na vida, como gente que ainda não experimentou nada, ainda não passou nada. E elas têm as mesmas histerias, as mesmas reações, as mesmas... Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude. Pacientes na provação. E todos nós sabemos, as provas puxam por nós, não puxam? E olhem que não é só do 10º ano ou 11º, as provas da vida puxam por nós. Mas os mais velhos devem ser um exemplo de constância. Vocês entendem? Ser constante, não é? Hoje, uau! O outro dia, uau! Não. Um equilíbrio, uma constância, uma perseverança. Sabe o que é perseverança? É já não haver força nenhuma, mas nós estamos a ver a meta. Diz, não tem problema, também não é preciso muita força. Estou mesmo quase a chegar. Isso é perseverança. Amém? Vocês já viram, por exemplo, no atletismo, quando estão ali mesmo, eles mal passam ali o risco, não é? Eles... Não é? Isso é perseverança. É quando eles avistam a meta. E é suposto que quem é mais velho está mais perto da meta. Avistar a meta. Amém? E ser um exemplo para os outros. O homem de Deus, meus amados irmãos, não vive de impulsos. Vive de princípios. Bom,
Mulheres idosas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Bom, nem é preciso explicar-vos que quando aparece aqui a palavra semelhantemente, quer dizer que o que está atrás passa para aqui. Sim ou não? É isso, não é? O que está atrás passa para aqui também, não é? Semelhantemente. Paulo vai destacar aqui duas coisas importantes que devem caracterizar as irmãs da igreja de mais idade. Em primeiro lugar, elas devem ser cuidadosas quanto à maneira de viver. Paulo diz que sejam sérias em seu proceder. Amém? Ele vai dar aqui alguns aspectos negativos, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas ele também tem um aspecto positivo. E diz que elas devem ter um procedimento irretocável, exemplar. A idade avançada deve fazer com que tu, minha querida irmã, te tornes mais responsável. Uma palavra que hoje em dia não faz muito parte da vida de muitas pessoas. Responsabilidade. Responsabilidade. Não é? Tem o pai, tem a mãe, tem este, tem aquele, tem o outro. Vocês entendem? Foi-se colocando na ideia dos mais jovens que a responsabilidade é sempre de alguém, menos minha. E há gente que chega à maior idade e é um irresponsável. É o irresponsável. É por isso que quando acontece alguma coisa, a culpa nunca é dele. É sempre do outro, de alguém, do governo, do Estado, da família, do pastor, da igreja. É sempre de alguém. Ele nunca tem responsabilidade sobre nada. A idade avançada deve nos tornar mais responsáveis. Bom, vamos ver quanto ao aspecto negativo. Elas deviam evitar dois pecados sérios aqui. O primeiro qual é? Vocês já identificaram? Qual é? Calúnia. A palavra usada para descrever caluniadoras é diabolos. O diabo é o patrono das pessoas que se entregam à calúnia, à maledicência, Vocês entendem? O diabo é o chefe daí. Ainda que as irmãs digam, é só para orar. Estou a ligar, não é para quadrilhos, é só para orarmos. Não está, não. Todos nós conhecemos, infelizmente, pessoas na igreja que o que alimenta a vida delas é a calúnia, é a conversa, é a maledicência. Porquê é que achas que Paulo está a falar? Vocês pensavam que era só de agora, deste tempo, porque temos telemóveis e mensagens, WhatsApp e tudo, e estamos no trabalho, e estamos a falar, e estamos em casa, e estamos... Não, já era. Já era, o chefe é o mesmo. A raiz da palavra é diabolos. Já viste o grave que é? O grave que é.
O termo é bastante apropriado, irmãos, uma vez que nós bem sabemos que a maledicência é diabólica na sua fonte e no seu caráter. As mulheres mais velhas, aqui o termo é idosas, não devem falar mal nas costas dos outros. Bem, nem as velhas, nem as novas. Nem as mulheres, nem os homens, nem ninguém. Mas estamos a tratar aqui. Não devem ser pessoas que levantam boatos. Vocês sabem o que é boatos? Não é? Às vezes é só um boato. Saiu numa conversa e foi. Esticou ali um bocado mais. E lançou ali. E isso já se torna Nada é mais pernicioso para a vida da igreja, irmãos, de uma comunidade, do que o pecado da língua. É terrível. Destrói uma comunidade. Destrói uma família. Tiago diz que a língua é um fogo e um veneno. A língua fere, destrói e mata. Depois em casa tu vês Tiago capítulo 3. Salomão chega ao ponto de dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Podemos matar ou dar vida a um relacionamento, dependendo da maneira pela qual nós nos comunicamos. Percebeste isso? Percebeste a gravidade que é isso? Amém, meus amados? Cuidado. O pecado da embriaguez, um vício degradante, todas as pessoas. Essas mulheres deviam ser um exemplo de conduta e não se envolverem. Em segundo lugar, elas deviam ser cuidadosas quanto à maneira como elas ensinavam. Paulo vai dizer, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e os seus filhos. Meus amados, mulheres piedosas são colunas silenciosas da igreja. Elas ensinam mais com o exemplo do que com palavras. Amém, meus amados? Amém? Ser uma irmã piedosa é uma irmã que é capaz de ensinar a igreja, onde ela congrega, onde ela se reúne domingo após domingo. Paul Washer, eu não sei bem a frase agora, mas ele diz mais ou menos isto, e eu não vou dizer o que ele... Talvez eu vou usar outras palavras, mas eu vou resumir o que ele queria dizer. Diz que muitas mulheres piedosas na igreja pregam mais caladas do que muitos homens atrás do púlpito. Elas são uma maior bênção para a igreja do que muitos que vão para trás do púlpito. Não é? Não é, meus amados? Elas devem ser reverentes no seu modo de vida, moderadas com a sua língua, ensinadoras do bem, como nós vimos. As mulheres mais velhas, piedosas, elas deviam não apenas praticar o bem, mas elas deviam ser mestras do bem. Elas não deviam apenas ser exemplo, mas também instruir, ensinar as jovens recém-casadas a fazer o quê? A amar os seus maridos e os filhos. Como é que se ensina isso? Na dinâmica da vida, meus amados irmãos. É na vida que se ensina isso. É na vida que se ensina isso. Amém? John Stott vai dizer que há uma grande necessidade
em toda a congregação este ministério de mulheres maduras e piedosas. A igreja precisa tanto de mais velhos como mais novos, para que possam ministrar, ensinar uns aos outros. Elas instruem as mais novas a amarem os seus maridos e filhos. Elas são professores de boas coisas. Não se trata de ter uma classe, vocês entendem? Uma instrução formal, não é nada disso. Mas um conselho, às vezes uma palavra de ânimo. Às vezes uma conversa só particular, vocês entendem? Assim só um. Não é? E que elas podem ter algumas palavras, mas essas palavras que elas têm, quando quem as ouve, e as mais novas que as ouvem, veem nelas, veem nessas irmãs, um exemplo. Diz sim. Amém? É falar de maneira que se seja ouvido. Porque não é por muito falar que nós somos ouvidos. Nós devemos ter uma vida de tal modo, como igreja, e neste caso estamos a tratar de irmãs mais velhas com mais novas, de maneira que possamos ser ouvidos. Como todos sabem, não é, meus amados? Há pessoas que por muito falem que nós não vamos dar ouvidos nenhum a elas, porque a vida delas não dão credibilidade para nós darmos ouvidos. Amém? É importante nós percebermos que a instrução só pode acontecer onde existe comunicação e comunhão. Eu vou repetir. Tu só consegues ensinar alguém, consegues só instruir alguém onde há comunicação e comunhão. Onde há relação, onde há proximidade. Mas entendem? Achas que chegas e podes, uau, já está? Não. Aconteceu um problema, chegas lá, não, vou lá. Não. Nada disso. Tem que haver comunicação e tem que haver comunhão. Tem que haver coisas em comum. Amém? É preciso construir pontes, meus amados, de comunicação entre os mais velhos e os mais novos. Vivemos dias em que os mais velhos não aguentam os mais novos e os mais novos não aguentam os mais velhos. Isso não se deve passar na igreja do Senhor Jesus. Não. É por isso que nós não temos grupo de jovens. Mas os jovens não se dão e não temos jovens? Temos, mas não temos. Não há culto de jovens, irmãos. Porque isto não é culto de jovens, nem culto de senhoras, nem culto de homens, nem culto... Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Hoje em dia vivemos dias que mais velhos não aguentam os mais novos à mesa. Não é? Os mais novos comem primeiro para não chatear. Não. Isso começa na casa. Os mais novos não comem primeiro. Comemos todos à mesa. E aguentamos as crises uns dos outros à mesa. Amém? Nós não temos uma classe para as crianças enquanto nós temos o culto. Não, porque a igreja faz parte de crianças, jovens, adultos, mais velhos, tudo. Somos uma família, que temos um pai, que se alegra da família reunida, junta. Amém? Precisamos construir pontes para que isso aconteça. E eu louvo a Deus, meus amados. Não somos, claro, longe da perfeição. Mas, irmãos, eu louvo a Deus por os nossos jovens saberem estar com os irmãos mais velhos.
Mas também louvo a Deus pelos irmãos mais velhos saberem estar com os mais jovens, saberem conversar, saberem dialogar. Não haver aquela... isso é... O conflito de gerações, meus amados irmãos, é uma das coisas que eu acredito que precisa ser tratada nas igrejas de hoje em dia. E com urgência. Tu tens muitos jovens hoje que eles já não sabem conversar. Eles não sabem estar. Eles não sabem falar com os jovens da idade deles, quanto mais com os mais velhos. Agora imagina como é que essa geração vai ser lá à frente. Eles só sabem estar diante de um computador, olhando para um ecrã de um telemóvel. Como nós nos pasmamos, alguns deles, inclusive, nunca tiveram no Brasil, mas só falam brasileiro. Nada contra os brasileiros. Mas a nossa língua é portuguesa. Como é que é? Porque eles passam horas, dias em frente daquilo. Não sabem ter uma conversa. Não sabem estar em comunhão. Não sabem ter uma relação. Vocês entendem? Uns zumbis no meio da sociedade. São capazes de fazer grandes textos à frente de um ecrã. Não são capazes de ter uma conversa de 2 minutos. Seja com quem for. Precisamos combater isso, irmãos. Precisamos combater isso. De que forma? Falando mal de quem é assim? Não. Anunciando a verdade. E vivendo a verdade. E praticando a verdade. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Que instruções é que as jovens casadas deviam receber? Em primeiro lugar, deviam amar os maridos, o marido e os filhos. Em todas estas citações que nós vimos aqui, quando nós fomos ver Efésios 5, não vamos lá agora, 25 a 33, Colossenses 3, 19, em todas estas situações, a palavra amor aqui, amar, é ágape, é um amor incondicional, um amor sacrificial. Mas quando a palavra aparece aqui, é o amor filéu. Quer dizer que a mulher não deve, de maneira nenhuma, fazer distinção entre marido e filhos, mas ele deve amar os dois, respectivamente. Elas não devem negligenciar os maridos em função dos filhos, nem os filhos, vocês entendem? Em função do marido. Quantas pessoas nós não conhecemos? E às vezes nós, como pastores, não temos que tratar com pessoas que, quando chegaram os filhos, elas deixaram de ter, mulheres deixaram de ter a atenção que deviam ter e o amor que deviam ter para com o marido. Ou vice-versa. E as mulheres mais velhas, não é? Ensinar as mais novas, não é? A amar os maridos. Então, mas vão ensinar a amar. É. Porque às vezes vem um menino e é o meu menino. E o marido já foi. É a minha menina e é a minha menina. E o marido já era. Ele é que veio aqui dentro de mim, tu não. Quando a Bíblia diz precisamente o contrário. A Bíblia diz que homem e mulher, marido, esposo e esposa, esses é que são um. Não é o filho e a mãe, a filha e a mãe. É o marido e a esposa. Esposa, esses é que são um. Eles são uma carne.
Percebem a importância de Paulo estar aqui a dizer? Das mais velhas ensinarem as mais novas a amar o seu. A gente lê, né? E se nós lemos assim a correr e com óculos de sol, então a gente não percebe nada. Não é? Algum pessoal lê a Bíblia e parece estar na praia. A correr e de óculos de sol ali. Não. Porquê é que é amar? Porquê é que elas iam ensinar as mais novas a amar? A recém-casada. Uma recém-casada não ama o marido? Oh! Amar o marido é depois que o marido, que ela conhece mesmo o marido. Aí é que é o desafio. É ou não é? É ou não é? Quando o marido começa a ser mais verdadeiro, elas gostavam muito era do marido mentiroso. Mas ele começa a ser mais verdadeiro, começa a baixar as armas, a mostrar quem é, né? Começa a perder aquele brilho, né? Ou não? Algumas, as mais velhas riem-se um bocadinho com aquele sorriso, né? As mais novas não. As mais novas ainda acham que é aquela coisa toda. Ele não é esse artista que era quando ele namorava contigo. Não é. Tu vais perceber que ele não é isso. Não vais perceber. Mas é esse que tu amas. E nem sequer te deves queixar, porque ele só está a ser mais verdadeiro. Está a ser mais o que ele é. É ou não é? E as mais velhas devem ensinar as mais novas a amar o seu marido. Apesar das circunstâncias, apesar de todas as situações. Não é? Ter esse amor filéu, esse amor de família, esse amor de pertence. Vocês entendem? Porquê é que aqui é filéu e não é ágape? Porque é o amor de irmã, o amor de pertence. Vocês entendem? Eles são um. Amém? E as mais velhas precisam ensinar isso. As mais novas. A felicidade conjugal está baseada neste amor mútuo, irmãos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nenhuma riqueza, uma conta grande no banco, luxo, uma casa toda uau, uma mansão, posição social, prazeres por aí fora. Compensam a falta de amor no casamento. Nada compensa. Nada compensa. A riqueza, luxos, carros, casas, prazeres, não compensa. A falta de amor no casamento. É por isso que hoje divorciam-se, casam-se 50 mil vezes. E aquilo nunca vai dar. Porque isso não compensa. Porque nada. Quando esse amor reina, meus amados, a gente até numa barraca vive. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Vocês entendem? Não há nada que compense o amor entre marido, mulher, filhos. Não há nada que compense. Não troques isso por nada. Não há nada que compense. E as irmãs mais velhas devem ensinar estas coisas às mais novas. Quando vem a luta, quando vem o problema. O que é hoje? Então deixa da mão, então estás a aturá-lo por aqui. Não, a irmã mais velha não diz isso. A mais velha diz, olha, aguenta. Porque não há nada na vida que tu vais encontrar melhor do que tu amares o teu marido e os teus filhos. Não há nada melhor. E as mulheres mais velhas precisam ensinar isso às mais novas. Amém, meus amados? A casa mais humilde pode ser o palco da felicidade mais sublime. Amém? Quando um casal é o que Deus pensou que fosse. Lembra-te, casamento não é ideia de homens.
a ideia de Deus. E viver um casamento segundo o padrão bíblico, com este amor filial, é o melhor da vida. Não encontras isso em mais lado nenhum, apesar de todas as dificuldades. Isso não existe. Elas deviam também ser sensatas. Alguém que tem domínio próprio, autocontrole, que domina as paixões. Deviam ser honestas. Deviam ser pessoas puras, mulheres puras, de mente e de coração. Deviam fechar todas as janelas de tentação e desejos proibidos. Deveriam fugir de todas as circunstâncias perigosas. Deviam ser boas donas de casa. Quem sabe o que é ser boa dona de casa? O que é ser boa dona de casa? O que é que vem à vossa mente? Logo assim. O que é que vem? Hã? Trabalhar, é isso mesmo que quer dizer. Se foi isso que saltou à tua mente, é isso. É isso. Boa dona de casa é trabalhar em casa. Porque hoje vivemos dias, meus amados, em que as mulheres trabalham fora, trabalham muito fora, dão tudo por uma empresa, trabalham até, inclusive, se formos para o lado da igreja, trabalham muito na igreja, são fantásticas na igreja, mas depois quando nós chegamos e a Bíblia sabe tudo, não é? Grande cena, não é? A Bíblia diz, boas donas de casa. Porque a tendência é a casa ficar e tudo o resto brilhar. A Bíblia diz que as mais velhas deveriam ensinar as mais novas a serem o quê? Boas donas de casa. Amém? Trabalhar em casa. É isso mesmo. Saltou aí, não saltou logo? Foi isso que foi, não foi? É, porque é isso que quer dizer. Porque é isso que quer dizer. Paulo estava a combater aquele estilo ocioso, preguiçoso de algumas mulheres que viviam andando de casa em casa a adotar um estilo de vida fútil. 1 Timóteo 5,13, Paulo também tratou disso. John Stott vai nos esclarecer aqui um pouco disto, para não haver questões aqui. Ele é da opinião que não seria legítimo tomar este versículo como base para estabelecer a condição de permanecer em casa como um estereotipo para todas as mulheres, ou para proibir as esposas de terem uma atividade profissional. Não é isso que Paulo está a querer dizer. O que Paulo está a querer dizer é que a mulher que aceita a vocação do casamento e tem marido e filhos deve amá-los e nunca negligenciá-los. Paulo não se está a opor a que a mulher tenha uma profissão. Mas Paulo está-se a opor ao facto da mulher se tornar ociosa e a sua casa ficar para trás. Há muitas mulheres, no contexto de hoje em dia, meus queridos, que negligenciam o marido, os filhos, a casa. São capazes de desperdiçar o seu tempo precioso. São capazes de ter tempo de ir de loja em loja, comprar o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. E não cuidar da casa. Interessante, não é? A frase não é minha, é de Hernandes Dias Lopes, mas eu acho interessante. Andam de loja em loja, compram o que não precisam, porque não é uma necessidade, com o dinheiro que não têm, que às vezes é com o cartão de crédito, para impressionar as pessoas que nem conhecem. As mais velhas precisam ajudar as mais novas.
E se calhar, às vezes, algumas mais novas poderão também dar um jeitinho aqui a algumas mais velhas. Digo eu, não é? E se calhar não estou a ser não bíblico, mas é normal que as mais velhas deviam ser bondosas. A bondade é a atitude de investirmos o melhor na vida dos outros, irmãos. Uma pessoa boa é isso. Percebes que é uma pessoa boa? É uma pessoa que investe o melhor na vida do outro. O único homem chamado na Bíblia de bom, sabem quem foi? Vê se vocês chegam lá. Quem foi? Barnabé. A vida deste homem foi investir na vida daqueles que tinham sido rejeitados. Lembram-se? Ele investiu na vida de Saulo, de Paulo, depois de ele ter sido rejeitado em Jerusalém pelos discípulos. Barnabé acolheu. Lembram-se? Acolheu também o primo dele, João Marcos. Quando Paulo se chateou e houve a divisão, ele acolheu. É isso, meus amados. É investir o melhor da vida na vida dos outros. Mesmo quando os outros não são aquela coisa que tu esperavas que eles fossem. Mesmo quando os outros estão abaixo do padrão que tu achavas que eles já deveriam estar. Minha querida irmã, neste caso, meus queridos irmãos, que o Senhor nos encontre na sua igreja pessoas boas, pessoas capazes de investir o melhor na vida de outros. Elas deviam ser sujeitas ao seu marido. Bem, sujeição ou submissão, hoje é uma palavra extremamente difícil e muito distorcida, desgastada. Há muitos maridos, infelizmente, que se usam desta passagem do apóstolo Paulo para oprimirem as mulheres. É verdade. Mas também há muitas mulheres que sentem comichão. Como é que é o nome? Urticária, não é? Aquilo fica difícil, não é? Quando ouve isso. Há outros que pensam que a submissão da mulher ao marido implica inferioridade. Mas isso é um engano. Assim como Deus, o Pai, o Filho, não é inferior ao Pai, assim também a mulher não é inferior ao marido. Conseguimos entender isso? Amém? 1 Coríntios 11, versículo 3. Deixa-me explicar-te isto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Cristo é menos do que Deus? Cristo é inferior a Deus? Bom, os testemunhas de Jeová dizem que sim, mas eles são uns hereges. Cristo é inferior a Deus? Não. Pelo facto do homem ser o cabeça da mulher, não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. Nada disso. Não se trata aqui de subserviência, de uma rendição a tudo que o marido exige, nada. O que está aqui a dizer é que ela vai administrar o lar com bondade e em concordância com a vontade do marido, não sem ele, nem contra ele. A liberdade e a igualdade da mulher não contradizem a subordinação ao marido, desde que essa subordinação aconteça de forma espontânea e não segundo as concepções
das fantasias masculinas de superioridade, nem da cobiça ou o desejo por domínio sobre o outro. Um marido sábio, ele permite que a esposa administre o lar, pois esse é o ministério dela. Apesar da mulher ser a dona da casa, dona de casa, vocês entendem? O marido é o líder do lar. De modo que a esposa deve ser obediente. Mas onde existe o amor, a obediência nunca é dolorosa. O projeto de Deus no casamento, meus queridos, nunca é um domínio superior sobre o inferior, mas uma igualdade que se suplementa. Qual era a motivação que deveria regular a conduta da mulher crente? Vejam o que é que Paulo vai dizer. O que é que devia regular? Qual era a motivação? O que é que motivava? O que é que Paulo escreve para motivar a mulher a ser assim? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Este era o motor, este era o motivo. Essa deveria ser a motivação. A insubmissão da esposa ao marido seria um escândalo para o Evangelho. Meus queridos, a nossa vida ou é uma ponte ou é uma muralha. Aproxima ou afasta. A nossa vida e a maneira como nós lidamos com quem está próximo de nós aproxima essas pessoas de Deus ou afasta essas pessoas de Deus. Vocês entendem? Na relação de, neste caso, esposa, esposo, mãe, filhos, a maneira como nós lidamos, a maneira como tratamos isso. Pode ser uma muralha ou pode ser uma ponte. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus vos ajude, minhas queridas irmãs. Amém? E não conseguimos ir mais longe hoje. O lar, ouçam isto, minhas queridas irmãs, o lar é o primeiro púlpito da vida cristã. As mais velhas deviam instruir as mais novas a amarem os seus maridos e filhos, a viverem sensata, de uma maneira sensata e com pureza. Serem boas donas de casa e bondosas. Sujeitarem-se a seus maridos. Qual a motivação? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Bom, se o Senhor nos ajudar, para a semana nós vamos avançar. Perdoem-me eu não cumprir com o que está no boletim de culto, mas às vezes é preferível ir mais devagar. Não é? O que é exigido de um pastor é que ele pregue fielmente a palavra. Amém? E seja entendido. Os irmãos entenderam o que falámos hoje? Amém? Seja compreendido. Às vezes não vale falar muito, depois que se ouviu, não se compreendeu nada. Talvez andamos um pouco mais devagar, não é? Eu sei que alguns gostam mais de uma pregação de comemoração da Reforma, onde
aquele empolga-me, uau. Mas nem sempre é a mesma, não é? Às vezes é preciso falar mais pausadamente. Às vezes é preciso ir mais aqui ou ali. Porque o que importa é que a Igreja do Senhor seja alimentada. Amém, meus amados? Como vocês sabem, meus queridos, eu não me preparo para vocês. O meu auditório é Deus. E eu jamais irei, que o Senhor me guarde e me ajude, falar seja o que for, a não ser o que Ele quer que eu fale. Porque o que conta para mim, quando eu descer deste púlpito e for ali para o meu lugar, é o que é que Deus diz acerca do que eu falei. Claro que eu também quero saber o que é que vocês dizem, qual é a vossa reação à mensagem. Claro, isso é importante para mim como pastor. Estou a cuidar de vocês e alimentar-vos. Mas a minha maior atenção é para Ele. Porque o que estamos a fazer aqui ou em qualquer outro lugar é para a glória dele. E para a glória dele é importante que a igreja seja alimentada e é importante que percebamos e entendamos o que estamos a tratar. Amém, meus amados? Vamos só terminar com uma palavra de oração. Pode ser? Vamos fechar os nossos olhos e vamos... Senhor, obrigado pela Tua palavra. É isso, Senhor, a Tua graça nos encontrou quando nós ainda estávamos mortos. E agora o que nós queremos é que ela nos transforme cada vez mais. Cada dia mais e mais, Senhor, sermos transformados pela Tua graça, pela Tua palavra. Ensina-nos a negar a impiedade, Senhor, a viver com pureza neste mundo corrompido. Ensina-nos, Senhor, a esperarmos a volta de Cristo com vidas santas, com uma fé não fingida. Santifica-nos, Senhor, na verdade. Enche-nos. Renova em nós o Teu Espírito Santo. Faz de nós homens e mulheres, famílias, um povo zeloso de boas obras. Senhor, que o nosso viver traga aquele brilho à doutrina que nós professamos, que nós ensinamos, que nós confessamos crer e acreditar. Mas, acima de tudo, que Cristo, o nosso Senhor, seja exaltado. Que Deus receba toda a glória. Que os céus se alegrem. Que Te agrademos em tudo. É isso que nós oramos, Senhor. Ajuda as irmãs, os irmãos mais velhos e os mais novos a crescerem em comunhão e em relação, para que cuidemos uns dos outros, como a Tua palavra nos ensina. Senhor, não é só a ilha e as comunidades que estavam lá em Creta, que estavam rodeadas de um mundo hostil e contrário ao Teu Evangelho. Nós encontramos-nos aí. Nós também estamos assim. Por isso, sê conosco. Agradecemos-Te pela Tua palavra. Acima de tudo,
pela tua pessoa, por Cristo também. No nome de Jesus. Amém.